Então vamos para a nossa aula de número 16, que é a aula que nós vamos falar sobre a declaração dos bens e direitos e quais são as regras dessa forma de declaração. O objetivo da declaração dos bens e direitos é avaliar a evolução patrimonial do contribuinte com relação às rendas que ele apresenta. Então, se há uma diferença muito grande na sua quantidade de bens e os seus rendimentos, você vai precisar explicar como isso é possível de acontecer. A data que você deve usar como base para declarar os bens que você possui na sua declaração do ano de 2021 é a data de 31 de dezembro de 2020. Então, todos os bens que você possui ou possuiu na data de 31 de dezembro do ano passado, você vai declarar na aba Bens e Direitos. Lembrando que, se um desses bens tenha sido vendido durante o ano de 2020, caso haja lucro, esse lucro deve ser declarado como um ganho de capital e recolhido o imposto se ultrapassar o valor de isenção que a Receita Federal concede às pessoas físicas no caso dos ganhos de capital, que a gente já aprendeu qual é o valor limite dessa isenção. Com relação à declaração dos bens ou direitos, ações, consórcios, imóveis, terrenos, você vai utilizar a data de 31 de dezembro como base. Então, se você tinha um bem e vendeu esse bem em janeiro deste ano, você vai declarar ele como um bem na sua declaração de imposto de renda desse ano. Porém, se a venda ocorreu antes de 31 de dezembro, possivelmente você vai declarar em ganhos de capital. Beleza? Entendido essa parte? Eu quero falar para vocês aqui uma informação que gera muitas dúvidas. E isso é com relação aos bens financiados. Quando você financia um bem, você paga uma parte desse bem e continua pagando o valor desse bem parceladamente durante um período de tempo. Não é isso? Então, como vou fazer para declarar esse carro que eu financiei? Eu dei uma entrada, estou pagando as parcelas. Como é que eu vou fazer essa declaração? As pessoas às vezes acham que isso deve ser declarado como uma dívida. Mas não. As dívidas, empréstimos, cartões de crédito, dívidas com pessoas físicas. Quando existe um bem, seja móvel ou imóvel, de garantia, você vai declarar na aba Bens e Direitos. Tente entender da forma que você possui um bem, só que existe uma peculiaridade quanto ao valor desse bem. Se você comprou esse bem à vista, você vai declarar o bem no valor que você comprou todos os anos. Você vai manter o valor que você adquiriu aquele bem nas declarações de todos os anos. Por quê? Porque as pessoas físicas não podem incluir a depreciação de bens na sua declaração de imposto de renda. Então, o valor que você pagou vai ser o valor declarado até a alienação daquele bem. Então, voltando aqui para um bem financiado, no nosso exemplo, um carro, no valor de 50 mil, vamos simular que eu dei uma entrada de 25 mil e parcelei o restante em 25 parcelas de R$ 1.300. Durante o ano de 2020, eu paguei 10 parcelas de R$ 1.300, totalizando R$ 13 mil. Qual valor eu vou declarar como valor do bem no caso de um bem financiado? Nós vamos declarar a soma da entrada mais as parcelas pagas. E na parte de discriminação, você vai prestar as demais informações, como o saldo devido, eventual número de parcelas restantes e outras informações que nós vamos ver que são importantes para o entendimento de quem for analisar a nossa declaração de imposto de renda. Então, percebeu a diferença aqui? Se você tem um bem que comprou à vista, declare o valor desse bem, o valor que você pagou até a data que esse bem sair da sua declaração de imposto de renda. Se esse bem está financiado, você vai colocar o valor do bem como o valor que você pagou até a data de 31 de dezembro
do ano anterior à sua declaração. Ficou entendido? Ao final do pagamento desses financiamentos, você vai poder declarar o valor do bem, somando todos os valores pagos, inclusive juros, inclusive multas por atraso, vai ser o valor final do seu bem. Nós vamos ver na prática como funciona essa declaração e quais as informações são importantes de serem incluídas. Uma observação que é importante colocar é com relação às informações que nós vamos incluir na aba discriminação. Basicamente, o programa da Receita Federal ele já apresenta campos específicos para que a gente possa fazer a respectiva declaração das informações que a Receita Federal julga necessárias na sua declaração de imposto de renda. Então, na hora de declarar o seu bem ou o seu direito, tente colocar um máximo de informações úteis, importantes, para que seja identificado aquele tipo de bem e para identificar que aquele bem é seu. Como, por exemplo, o CNPJ, o valor do bem, quantidade de prestações, saldo devedor, características do bem, data de aquisição, dentre outras informações que você julgar necessário. Tente entregar o máximo de informações, porque não tem como fugir. Se você tentar omitir, isso pode fazer só atrasar a sua restituição, pode fazer só você cair na malha fina ou correr o risco de tomar uma multa de forma desnecessária. Então, quanto melhor você explicar a situação do bem, as características do bem, ou qualquer outra informação que seja de grande importância, quanto mais informações desta natureza você incluir na sua declaração, menos chances de problema com a Receita Federal. É muito tranquilo a declaração de bens e direitos, lembrando que você tem que efetivamente possuir esses bens, você tem que ter a documentação desses bens e você deve fazer a declaração corretamente, principalmente atentando-se em caso de financiamentos onde existe a garantia do bem, seja de imóveis ou seja de bens móveis. Bom, então vamos lá, vamos tratar do lançamento de bens e direitos na sua declaração de imposto de renda anual. Qual é a ideia aqui? A ideia é você lançar todos os seus bens, direitos e observar algumas regras que às vezes confundem as pessoas e podem gerar problema com a malha fina da Receita Federal. Primeiro você vai clicar em novo e aqui no código você tem vários códigos para vários tipos de bens e direitos que devem ser declarados na declaração anual de imposto de renda. A localização do bem, a discriminação. Aqui existe a situação em 31/12 de 2018 aqui de 19. O que acontece? Na declaração de 2021, essa situação vai ser em 31/12 de 2019 e essa aqui em 31/12 de 2020. São os dois últimos anos da declaração. Então, beleza. Aqui é importante falar que os bens que a Receita quer saber, ela não quer saber do seu celular, não quer saber da sua televisão, de coisas simples, entendeu? Aqui é interessante para a Receita Federal os bens de grande valor, sejam direitos, seja um veículo, uma motocicleta, uma embarcação, entendeu? Geram um efeito patrimonial na declaração de imposto de renda com relação aos seus bens. Então, escolhido o código, se é um bem que já está quitado, se é um bem do dependente, se é um bem do titular, aqui você vai colocar se o bem é do dependente ou do titular. Vamos escolher um exemplo aqui, uma aeronave, que você vai colocar o registro, seria o mesmo Renavan no caso de um veículo. Você vai colocar o modelo, o ano, a cor e todas as características importantes do bem. Tenha em mente que quanto mais informações relevantes você colocar na discriminação do bem, é melhor para você, para evitar qualquer tipo de problema com a Receita Federal. É importante falar também
que no caso da depreciação de bens, por exemplo, você compra um carro no primeiro ano, ele vale X. No segundo ano, ele vale um pouco menos. Isso é depreciação. No caso da pessoa física, a depreciação não pode ser utilizada diferente da pessoa jurídica, que ela tem essa possibilidade. Quando você tem um bem e esse bem ele já encontra-se quitado, você simplesmente vai repetir esse valor. Se ele tinha um valor de 20 mil aqui, você vai repetir o valor aqui e vai dar OK e está feita a declaração de um bem quitado. Mas, Carlos, digamos que o meu bem esteja financiado. Onde é que eu tenho que fazer a declaração? É em dívidas? É em bens? Como é que eu faço a declaração da maneira correta? Vamos ver aqui agora como é que a gente faz, porque isso gera muitas dúvidas, então fique bem atento com relação a essa declaração. Para fazer a declaração de um bem financiado, é muito simples. Você vai escolher o tipo de bem, digamos que seja uma casa, digamos que você financiou a sua casa. Aqui você vai colocar a inscrição, a data de aquisição, e aqui você vai descrever o endereço da casa, o número, você vai colocar os metros quadrados da casa, a cidade, se é do dependente ou do titular, se ela está financiada ou quitada. Essas informações que eu coloquei aqui, você tem a possibilidade de colocar nos campos corretos. Alguma outra informação, se é num condomínio, se é numa área preservada, você pode colocar aqui na discriminação para que seja feita a declaração do bem de forma mais completa, certo? Aqui, como a gente está dando um exemplo de uma casa financiada, o exemplo que a gente está fazendo o registro aqui, o que vai acontecer? Essa situação aqui, você vai colocar os valores efetivamente pagos. Pense que um financiamento, quando tem um bem de garantia, como nos casos das casas, dos carros, você não vai registrar como dívidas, como um empréstimo, como um cartão de crédito. Você vai registrar como um bem. Você possui o direito daquele bem. Ele só não está totalmente pago, mas você possui aquele bem. Então você não vai colocar em dívidas, você vai colocar em bens, certo? Sempre que houver uma garantia do bem com relação à dívida. Então, como vai funcionar no caso do financiamento essa situação nos 2 anos anteriores? Digamos que em 2019, aqui o que importa para a gente seria essa janela, que no programa de 2021 vai ser a situação em 31/12/2019. Nesse campo aqui, digamos que em 2019 você adquiriu o financiamento da sua casa, uma casa no valor de 50 mil reais. E você deu 10 mil de entrada, mais 5 parcelas de R$1.000. Então totalizou no valor do bem de 50 mil, você pagou em 2019, que aqui a gente está vendo na tabela 2018, você pagou 10 mil de entrada, mais 5 parcelas de R$1.000. Então você pagou 15 mil reais. Em 2020, que aqui está representando por 2019, você pagou mais 12 mil reais, 12 parcelas de R$1.000. Então o que você vai fazer? Você vai somar esses 12 mil reais com os 15 que você já pagou no ano anterior. Então qual é a situação no outro ano? 27 mil reais. Compreendido isso aqui? E aqui notem a diferença. Um bem quitado, eu repito os valores. E num bem financiado, eu vou incluir os valores efetivamente pagos, incluindo juros, incluindo eventuais multas. Você vai colocar todos esses valores pagos aqui na situação, até o final do pagamento. O valor do bem vai ser o valor que você efetivamente pagou. Mas Carlos, me diz uma coisa, mais uma dúvida. Digamos que eu comprei a casa, beleza, mas eu comprei ela ano passado. Ano retrasado eu não tinha esse bem, eu não tinha nada sobre esse bem. Como é que fica? A situação no ano retrasado você vai colocar 0.
E aqui, digamos que aconteceu a mesma situação do outro exemplo que a gente usou. Você deu 10 de entrada, mais 5 parcelas de 1.000. Aqueles 15.000 vem para cá. E aqui está feita a declaração de um bem que você adquiriu no ano passado, financiado, e um bem que você ainda está fazendo o pagamento. Ou se comprou à vista também e comprou ano passado, no ano retrasado você vai colocar 0 para indicar que você não tinha aquele bem, e no ano seguinte você vai colocar o valor do bem que você adquiriu. Correto? Então vamos para a última situação. Digamos que eu tenho um bem. Vamos colocar aqui uma construção que tem menos detalhes, beleza? Menos informações aqui. Digamos que eu tinha essa construção no valor de 50 mil reais até ano retrasado. Eu vendi esse bem pelo mesmo valor, para a gente não se complicar, para a gente não entrar em ganhos de capital. A situação em 31/12 vai ser 0. Por quê? Porque significa que você não possui mais aquele bem. O que é que você vai precisar colocar na discriminação? Você vai precisar colocar que esse bem foi vendido na data tal, para fulano de tal, vai colocar CPF ou CNPJ e, de preferência, no caso de uma construção, você vai colocar a referência do cartório que foi feita a alienação. Não existe um padrão aqui, mas o que você precisa colocar de mais importante são as informações essenciais para que a Receita entenda o que você está declarando ali e por que você está colocando aqueles valores ali. Feito isso, não terá nenhum tipo de problema, com certeza você não vai cair na malha fina. Eles vão processar a sua declaração de forma mais rápida e você, se tiver algum tipo de restrição, você vai talvez ficar logo nos primeiros lotes. Então isso é importante para se isentar logo dessa responsabilidade que ainda perturba muita gente, mas aqui você que está aprendendo da maneira correta, você vai fazer isso daí bem tranquilo e sem nenhum problema, com malha fina, nem qualquer outro tipo de dor de cabeça aí que possa vir a acontecer. Então as considerações a respeito de uma declaração de bens e direitos é dessa maneira que é feita, são essas as possibilidades que você vai fazer. Então na aula que vem nós vamos tratar de outros assuntos, que a gente está terminando esse curso, e você vai poder entregar a sua declaração de imposto de renda da maneira mais correta possível. Então até a próxima aula.